Um apoiador do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi morto a golpes de faca e de machado por um apoiador do candidato Jair Bolsonaro, do PL. Esse autor do homicídio com motivação política está preso de forma preventiva. Quero chamar a Sulamita França para falar sobre esse assunto. Olha, Sula, mais um crime motivado por questões políticas. Uma boa noite para você. Elias, mais um crime realmente motivados aí por questões políticas, partidárias, né? A gente viu um outro caso recente que também era de um apoiador do candidato Lula, que infelizmente foi vítima de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e também atual candidato à reeleição. Olha, realmente, nesse período de eleições, infelizmente, os ânimos estão muito exaltados, mas a gente vai entender mais como aconteceu toda essa situação. Assim como você falou, foi um caso no Mato Grosso, na cidade de Confresa, e a Justiça do Mato Grosso decretou, então, a prisão do suspeito pelo assassinato de um homem por divergências aí políticas partidárias. Os dois, eles eram colegas de trabalho em uma chácara na zona rural da cidade de Confresa. O autor é apoiador, então, do presidente, que a gente havia falado. Ele procurou atendimento médico por volta das 6 horas da manhã de quinta-feira, no dia 8, no hospital da cidade, onde a polícia militar estava presente no local. Como eles a Polícia Militar já tinham conhecimento que havia acontecido um homicídio há pouco tempo, e aí esse homem aparece lá, simplesmente ele também estava ferido, a polícia começou então a ligar os fatos. Então eles fizeram uma investigação e foram até a Polícia Civil para falar sobre essa situação. Foi aí que começaram então todas as investigações e a gente conseguiu aí um vídeo no qual o delegado da Polícia Civil, ele explica um pouco como aconteceu. Vamos conferir. Já deslocamos até o local do fato, onde estava o corpo da vítima, e lá encontramos as armas do crime e também outros elementos que ele ligava o autor aos fatos. Segundo ele, o autor, na noite do dia 7 de setembro ainda, estava com a vítima, apenas os dois, né, nessa chácara, e então iniciaram a discussão por motivo político. Segundo a vítima, que estava defendendo o Lula, e o autor disse que estava defendendo o Bolsonaro. Aí a vítima decidiu um soco na face aí do que estava defendendo o Bolsonaro, e o autor revidou. Aí, após isso, a vítima pegou uma faca, o autor foi para cima, conseguiu tomar a faca e saiu correndo atrás da vítima. Depois desceram um golpe nas costas dela e a vítima caiu. Aí o autor foi para cima, deu outro golpe no olho, depois outro no pescoço, depois vários golpes na testa. Após isso, o autor se levantou, retornou para o barraco, pegou um machado, voltou até a vítima, que ainda estava com vida, e desferiu o último golpe fatal no pescoço dela. Após isso, ele escondeu as armas do crime e se dirigiu a pé aqui à cidade de Confresa. Procurou atendimento médico no hospital, onde foi encontrado pela Polícia Militar. Segundo o próprio autor, foram aproximadamente 15 facadas. Ele foi autuado em flagrante, foi apresentado ao Poder Judiciário e participou da audiência de custódia. Tomei conhecimento que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, então ele vai continuar preso aí nos próximos dias. E a Polícia Civil vai continuar as investigações. Pois é, Elias, é um cenário muito triste, né? E a gente fica, assim, realmente preocupado. Isso porque as eleições já estão aí, daqui a pouco a gente já começa a votar no primeiro turno e, se possivelmente, a gente vai ter um segundo turno. É muito complicado porque a gente fica pensando o que mais está para vir, né? A gente espera que não casos como esse, que já aconteceram aí 2 vezes mais recente. É bem complicado, viu? Sem dúvida, Sula. Eu quero também fazer aqui um alerta a todos vocês que me acompanham. Nós temos que lembrar que, diferente do que muitos políticos tentam colocar, uma luta entre o bem e o mal, não se trata de luta entre bem e mal, se trata de lados políticos. A direita é importante numa democracia, a esquerda é importante numa democracia. Todos nós precisamos entender que os opostos fazem parte de uma sociedade livre, que precisam dialogar justamente para que você seja representado. Não é necessário realmente essa motivação toda política. Os ânimos realmente são à flor da pele, Sulamita, justamente porque nós temos hoje 2 candidatos que estão à frente das pesquisas, que são aí um diferente do outro. Os 2 mostram uma polarização em todo o país, mas o Brasil já passou por outras polarizações. Não é com violência, não é com arma, não é com esse tipo de discurso que nós vamos conseguir realmente eleger o melhor
para o nosso país ou reeleger quem for mais interessante, de acordo, claro, com os nossos eleitores. É preciso estar atento, não cair nesse tipo de discurso e lembrar principalmente que o outro, que também está ali, tem uma vida, tem uma família, a política continua e essas pessoas, claro, infelizmente uma delas perdeu a vida e a outra vai ser presa justamente por não saber dialogar, por não saber respeitar o seu adversário político ou alguém que pensasse diferente. Afinal de contas, nenhum dos dois, a princípio, são candidatos a algum tipo de cargo. Sula, obrigado pelas informações.